Olá pessoal, tudo bem? Complementando o estudo do diencéfalo, vamos discutir agora alguns aspectos de maneira bem objetiva do subtálamo e do epitálamo. Os principais componentes do diencéfalo, como nós já pudemos observar em outras apresentações, são o tálamo e o hipotálamo, que têm algumas características em comuns. Ambos são regiões que têm vários núcleos no seu interior que controlam funções variadas. O tálamo, um grande intermediário de diversas funções, como as vias sensitivas, o controle motor, até o comportamento emocional. E o hipotálamo, se a gente puder fazer alguma diferença em relação ao tálamo, seria a sua relação com as funções vegetativas, autonômicas, controle do ritmo circadiano, da fome, da sede, da regulação hormonal, da temperatura. Então, uma região limitada topograficamente, pequena relativamente, mas que guarda núcleos que têm funções bastante importantes. Complementando o diencéfalo, em adição ao tálamo e ao hipotálamo, nós temos então o subtálamo e o epitálamo. O subtálamo é uma região inferior ao tálamo e lateral ao hipotálamo. E o epitálamo, aqui na porção posterior do terceiro ventrículo, uma cavidade rodeada por estruturas do diencéfalo. Então, na parte posterior do terceiro ventrículo, as abênulas, com a comissura abenular, e o corpo pineal, principal componente do epitálamo. Aqui, nessa figura do néter, com um pouco mais de detalhe, as abênulas e a sua comissura, e o corpo pineal, compondo então o epitálamo. Rememorando as divisões do diencéfalo, então, tálamo, o hipotálamo dividido do tálamo pelo sulco hipotalâmico, o epitálamo e o subtálamo. Quais são os componentes do subtálamo? Uma região restrita do ponto de vista de extensão, porém com um importante núcleo que faz parte do sistema de controle motor, que é o núcleo subtalâmico. Núcleo subtalâmico cuja lesão provoca um transtorno do movimento bastante característico, que é o balismo. Se a lesão for de um lado só, o hemibalismo. Balismo em uma metade do corpo. Balismo é um movimento involuntário caracterizado por movimento grosseiro dos membros, predominando a sua parte proximal, como se o paciente arremessasse o membro. Em contraste com a coreia, que é um movimento que se assemelha a uma dança e que predomina na porção mais distal dos membros. Balismo não é grosseiro, parte proximal, como se o paciente arremessasse o membro. O núcleo subtalâmico faz parte de um circuito do controle do movimento, em que tem conexões recíprocas com o globo pálido. Então nós chamaremos de circuito pálido, subtálamo, palidal. O núcleo subtalâmico tem participação importante na via indireta dos núcleos da base. E a sua lesão, caracteristicamente, origina o balismo, como nós já citamos. Já a zona incerta, olha, o próprio nome já diz, suas funções ainda não são bem estabelecidas, mas acredita-se que ela tem uma função moduladora, integradora e controladora de diversos processos, uma vez que os seus neurônios são GABAérgicos, ou seja,
neurônios inibitórios, que poderiam, portanto, funcionar como controladores de outros processos. Ela se assemelharia, então, ao núcleo reticular do tálamo, zona incerta. Esses são, portanto, os principais componentes dessa região que compõe o diencéfalo, o subtálamo. Aqui, em um espécime natural, está circunscrita a região do subtálamo, inferior ao tálamo e lateral ao hipotálamo. Hipotálamo, uma região única e mediana, os subtálamos, assim como os tálamos, presentes bilateralmente. No exame de imagem, aqui nós temos uma ressonância, corte coronal, aquisição em T2, dá para perceber pelo líquor que é branco, região do subtálamo, então, inferior aos tálamos, porém lateral ao hipotálamo. Falando agora do epitálamo, principais componentes as abênulas, que têm uma função regulatória da via mesolímbica. Vamos lembrar que a via mesolímbica é aquela em que dopamina é liberada no núcleo accumbens, no estriado ventral, via relacionada ao prazer, à gratificação, à recompensa do ponto de vista neural. Então, que dá uma sensação agradável quando realizamos atividades que gostamos, ou então quando usamos algumas substâncias que induzem a liberação de dopamina no estriado ventral. E a abênula tem então essa função regulatória, acessória, não protagonista, mas com alguma influência. Abênulas são estruturas pequenas, acima do corpo pineal. Este sim, o principal elemento do epitálamo, e todas as funções do corpo pineal são baseadas na secreção dessa substância pelo corpo pineal, que é a melatonina. De todas essas funções, a mais conhecida é a sincronização do ritmo circadiano, a sua colaboração para o estabelecimento do ciclo sono-vigília, exercendo influência no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, que nós já vimos funciona como o relógio biológico. Agora, é interessante perceber qual o principal estímulo para o funcionamento da pineal secretando melatonina. É o escuro, é a ausência de luz. E qual é o principal elemento inibidor da pineal? É justamente a luminosidade. Então, por isso que pela manhã, quando o sol aparece, quando o dia nasce, aquela luminosidade inibe a secreção de melatonina pela pineal, e isso estimula o núcleo supraquiasmático do hipotálamo, e nós então despertamos. De maneira inversa, com um raciocínio semelhante, o escuro da noite tem a influência de nos aproximar do momento do sono. Além dessa função importante, a pineal, por meio da melatonina, tem também uma função antigonadotrópica. Isso é comprovado por experimentos com animais de laboratórios, que têm a pineal inibida e têm as suas gônadas estimuladas em consequência. Regulação da glicemia, com uma função oposta à da insulina. Regulação da apoptose, uma ação antioxidante importante e também uma ação imunomoduladora. A ação da melatonina estimula e fortalece o sistema imunitário. Então são algumas ações acessórias, sendo que a principal e mais conhecida é o auxílio
a participação na sincronização do ritmo circadiano, sendo que a melatonina ela própria é utilizada como medicação em alguns transtornos do sono, em algumas parassonias, justamente por esse efeito no estabelecimento do ciclo sono-vigília. Então aqui nessa ilustração do Néter a gente pode ver o corpo pineal numa visão dorsal, acima da placa quadrigêmea, onde se pode observar os colículos superiores e inferiores. De novo, essa figura mostrando o corpo pineal, as abênulas acima do corpo pineal com a comissura das abênulas. No exame de imagem, a pineal ela não é muito evidente porque é realmente de tamanho pequeno, mas a referência é procurar acima da placa quadrigêmea, que já faz parte do mesencéfalo, na porção posterior do terceiro ventrículo. Esses eram então alguns dos aspectos principais de maneira bem objetiva. Nós precisávamos discutir sobre o subtálamo e o epitálamo, constituintes também do diencéfalo, assim como o tálamo e o hipotálamo. Espero que tenham aproveitado. Estimulo bastante a leitura dos livros-texto das fontes bibliográficas. Ficamos à disposição nos variados canais de comunicação e até uma próxima oportunidade.